abençoe, nos ilumine, nos ampare. Permita que todos nós possamos estar com os pensamentos elevados, asserenando as nossas mentes, os nossos corpos, para que possamos receber o benefício da informação, a assistência espiritual que, por certo, se faz, e que todos nós possamos desenvolver essa asa do conhecimento, aliada à asa do amor, para que nossos espíritos possam ascender no propósito de seguir adiante na nossa jornada. Sei conosco, Jesus, e nos abençoa nesta tarde deste sábado. Pois bem, meus irmãos, vamos aqui começar esse estudo, isso que a gente estava colocando aqui. Está aí na quarta parte do Livro dos Espíritos, capítulo das Esperanças e Consolações. A segunda parte desse quarto capítulo, das penas e gozos futuros. Intuição das penas e gozos futuros, né? Vamos lá entrar na cabeça, pois não? Oi? A página, questão 960. Lá no finalzinho. Quando a gente terminar, a gente começa de novo. Depois de terminar o livro, aí volta para né, de novo, né? O Livro dos Espíritos, vocês já sabem, são 1019 perguntas, né? A gente já está na rodada aí, de novo. E é bom porque toda vez que a gente vai lendo uma questão, vai estudando uma questão, ela muda, né? Porque a gente muda, a nossa perspectiva muda, o nosso entendimento muda. Então, vamos lá, estudar 960. Kardec pergunta aos espíritos, né? De onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas porvindouras? A pergunta de Kardec, aí ele se preocupa com o porvir. Não é? A preocupação dele aqui é, enquanto espírito, de onde vem essa crença, esse sentimento que a gente carrega entre todos os povos, na existência de uma pena ou de uma recompensa pós-morte. Não é? É um pouco isso que ele questiona aqui. E os espíritos respondem o seguinte: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque, sabei-o bem, não é de balde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornarias se nisso pensasseis bem, e com frequência. Então fica aí a nossa primeira reflexão, né? Essa informação que a gente tem em uma perspectiva de um porvir de paz, de tranquilidade, de serenidade, ou um porvir atribulado com algumas penas, ela advém de um pressentimento de uma realidade. Por que ele diz isso? Os espíritos dizem isso. Porque isso é trazido pelo espírito que habita em nós. Pelo espírito que nós somos, né? Porque o espírita, ele passa a ter uma informação diferente, porque ele passa a conhecer essa realidade de que nós somos espíritos. Nós não somos criaturas materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos ao contrário. Nós somos criaturas espirituais vivenciando uma experiência na carne, vivenciando uma encarnação. Então, o fato de sermos espíritos, sabermos que somos espíritos, isso indica de que nós temos a intuição de que nós já passamos por algumas outras experiências. Então, essa intuição, essa crença, se origina naquilo que a gente sabe. E se origina também, muitas vezes, daquela... quando ele diz aqui, não é à toa, não é que uma voz interior lhe fala.
A voz da nossa própria consciência, o nosso próprio espírito nos diz isso, e também algumas outras intuições, não é? O vosso erro consiste em não lhe prestar bastante atenção. Olha aí, ele nos chamando a atenção para a gente que não liga para as nossas intuições. A gente não ligar para a voz da nossa consciência. Muitas vezes aquela informação vem, assim, assim, assado. E a gente, nada. Não vou ligar para isso, não. Então, é que o Espírito está dizendo aqui, o vosso erro consiste em não lhes prestar bastante atenção. Ou seja, o Espírito de Verdade aqui nos chama, nos alerta para que a gente preste atenção ao serviço, né? Como diz no popular, né? Quando você tiver aquela intuição, siga a sua intuição. Quando você tiver uma voz que lhe alerta para uma determinada coisa, preste atenção ao que essa voz está lhe dizendo. Porque algumas vezes pode ser um espírito amigo, pode ser o nosso mentor espiritual que quer nos falar alguma coisa e a gente não presta atenção. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão aqui na casa espírita, vocês se dispuseram a vir ao sábado à tarde ouvir uma conversa sobre a doutrina espírita. Então, nesse momento que vocês estão aqui, vocês estão deixando de lado os seus afazeres, as suas preocupações cotidianas, e vocês estão aqui abrindo a sua cabeça, os seus corações para conversarmos. Então, é natural que quando a gente saia de uma experiência dessa natureza, seja numa casa espírita, seja num templo católico, num templo batista, religioso, um templo de qualquer natureza, é natural que quando a gente saia de lá, algumas informações fiquem mais claras na nossa cabeça. Algumas conversas que você precisaria ter consigo mesmo, você às vezes consegue ter. Simplesmente porque você silenciou o seu pensamento. Você deu ouvido a você mesmo. Você deu um tempo para que você conversasse com você. Assim é numa atividade de meditação, que hoje está tão em moda, não é? A gente fazer uma meditação. O que é fazer uma meditação? É você conversar com um plano superior, é conversar com você mesmo. É silenciar a mente, que é uma coisa difícil. Se eu chegar para vocês agora e disser, não pensem em nada, não tem quem consiga. Vocês vão pensar em como é que faz para não fazer nada, né? Não pense em nada. Aí você vai pensar, não pense numa girafa. Está todo mundo pensando numa girafa. Eu estou pedindo a vocês, olha, por favor, não pense no elefante. Todo mundo está pensando no elefante. Porque assim é o nosso pensamento, assim é a nossa mente. Quando a gente tenta educar a nossa mente, a gente não consegue fazer com que a gente faça silêncio mental. Daí a técnica do mantra na meditação. O mantra é uma técnica para a gente enganar a nossa mente. Porque enquanto você está repetindo aquele mantra, você está silenciando o resto. Estão entendendo? Daí a técnica da respiração, porque enquanto você se concentra numa técnica de respirar calmamente, você está pensando na respiração calmamente. Você está pensando em inspirar. Aí você silencia a mente. Então, tudo isso favorece as nossas intuições. Porque, às vezes, os nossos mentores espirituais querem conversar com a gente, mas toda vez que ele liga para a gente, o telefone está ocupado. O telefone está ocupado, porque a gente está atendendo outra necessidade. A gente está pensando em outra coisa. Então, às vezes que a gente ora, que a gente silencia a mente, a gente tem essa oportunidade de conversar conosco mesmo.
Então, é isso que os espíritos chamam aqui. Ou essa intuição de penas e gozos futuros vem de você mesmo, ou então de uma voz que lhe fala. Preste atenção ao serviço, né? Preste atenção a isso que estão te dizendo. Ainda um dia desse, um espírito disse, numa comunicação particular, um determinado membro de nossa família teve um acidente de percurso. E o espírito disse, a gente tentou avisar várias vezes que evitasse fazer o que seria feito. Mas vocês não prestam atenção às suas intuições. Repetindo o conselho que está dito aqui, né? Não faça isso, não faça aquilo. Às vezes vem a intuição. E a gente, às vezes, insiste em fazer aquilo e, algumas vezes, quebra a cara. Então, acreditem na intuição. Esse é o conselho que está sendo dado aqui, né? Vamos adiante. 961. Essa é uma maravilha. Só essa pergunta aqui, eu acho que a gente já ficaria com ela para conversar a tarde toda. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Olha a tal da morte. Aí, né? Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Se a gente fechasse a tela aqui e começasse a conversar com cada um aqui, o que é que cada um ia dizer? O que é que a gente pensa em relação à nossa morte? Dúvida, temor ou esperança? Não filem, não. O que é que está na nossa cabeça? O que é que vem na nossa cabeça? Eu não queria não, mas digamos, Edmundo, amanhã tu vai se encontrar com a senhora morta. Qual é o sentimento que vai te domar nessa hora? O que é que vai acontecer conosco? Hein? Medo? Dúvida. Boa. É uns espíritas danados a gente, né? Dúvida. A espiritualização da pessoa. É. Se for um cara espiritualizado, que acredita na vida, pós-morte, na reencarnação, ele vai ter um certo temor, mas ao mesmo tempo vai ter uma esperança de uma nova vida. Perfeito. É o que ele está dizendo aqui, né? Vamos ver. Olha aqui, ó. A dúvida nos céticos empedernidos. O temor nos culpados. E a esperança nos homens de bem. Então, é a intuição de que você já entendeu essas coisas. Então, minha amiga, Chico Xavier uma vez perguntou a Emmanuel qual era a reação do espírita quando chegava na pátria espiritual. Aí Emmanuel disse, Chico, é de espanto. Aí ele disse, espanto? Se é. Porque quando ele desperta na parte espiritual, ele faz, puxa vida, era tudo verdade. Então, essa dúvida que muitos de nós ainda carregamos, será verdade? Será que tudo isso que eu estudo, que eu aprendo, será verdade? Para os médiuns aqui presentes, né? Será que aqueles espíritos conversando com a gente, falando das sensações, será que é isso mesmo? A dúvida, né? Quem aqui já viu um espírito se comunicar através do médium? Os médios que estão aqui, eu sei quem são. Mas o resto talvez tenha curiosidade para ver uma coisa desse tipo, né? Como é que o espírito se comunica? O médium está lá incorporado, um médium, uma pessoa está aqui presente, se concentra, fica ali numa sala e, de repente, o espírito incorpora. O que é um espírito incorporar? Aí eu me lembro da história de Raul Teixeira, que é um orador espírita famoso.
que ele, num seminário como esse, ele disse, alguém virou para ele e disse, Raul, eu já sei por onde o espírito entra, quando vai incorporar. Aí Raul olhou assim e disse, é mesmo, irmão? Você sabe por onde ele entra? Sei. Disse, como é? Disse, não, é pelo nariz. Pelo nariz? Disse, é. Porque todo médium, quando vai incorporar, está aqui quietinho, ele faz. Aí, quando ele dá essa respirada, o espírito entra pelo nariz. Perfeito. Cada um entende como quer, não é? Mas não é não, minha gente. O espírito não entra pelo nariz. O espírito não está nem dentro do corpo. Meu espírito está por aqui, mas não está dentro do meu corpo. Ele está ligado ao meu corpo, acoplado ao meu corpo, molécula a molécula. Através de um perispírito que faz o corpo se manifestar através da sede do pensamento, que é o espírito. É como se fosse um cabinho desse aqui. Estão vendo o cabinho aqui? Se esse cabo estiver ligado, aparece imagem na tela aqui, mas a imagem está vindo daqui, né? Necessariamente a imagem não está dentro da parede, a imagem está aqui. E o pensamento está aqui, porque tem um processador aqui. Então, o espírito, ele carrega essa informação. O cabo está conectado ao corpo que transmite essa informação. É o perispírito. Mas isso é outra conversa, é outro assunto para a gente estudar em outro momento. É um cordão que está ligando o perispírito ao corpo. Se você, durante o sono físico, vira um perispírito passeando na sua frente e tiver um cabo ligando ele está vivo, ele está encarnado. Né? Então, ele é plástico. Agora, se você viu um cabo rompido, ele desencarnou já. Viu? É um espírito desencarnado. Então, tem um cabo conectando um espírito desencarnado ao corpo que está dormindo. Mas isso é outra conversa, né? Então, essa sensação da morte, ela varia conforme cada um, né? Então, a história aqui é o seguinte: estados da alma após a morte, sensações, percepções e sofrimento dos espíritos após o desencarne. No livro Depois da Morte, Leon Denis diz o seguinte: as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependem, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. A sensação que experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos depende do modo como viveu encarnada. Depois de deixar o corpo, a alma passa algum tempo em estado de perturbação, cujo grau de duração depende da elevação de cada um. Então, está aqui um pequeno resumo de Leon Denis, que depois eu vou me aprofundar um pouco nisso. Eu vou trazer algumas histórias aqui do livro Céu e Inferno, para a gente se deter um pouquinho nessa informação aqui, porque essa questão é chave do que a gente vai estudar hoje aqui. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Vou deixar aqui um pouquinho guardado, porque daqui a pouco a gente volta a estudar esse assunto aqui, tá? Faz feito a gente estar fazendo uma receita, né? Guarda, né? Quando a gente fazer uma receita, guarda aí, que a gente daqui a pouco volta para a receita, né? Então, guarda um pouquinho aí, que daqui a pouco a gente volta para esse assunto. Então, vamos lá. 962. Como pode haver céticos? Como é que pode haver céticos? Uma vez que a alma traz ao homem os sentimentos das coisas espirituais. Olha aquela história aí. Como é que pode a gente ainda ser cético? Se a gente já traz o sentimento das coisas do espírito. Eles são em número menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Os espíritos não alisam a rede, não. Né?
acaba não acredita em nada, mas na hora da morte o cara fala, meu Deus do céu, me ajuda. Na hora da morte o cara dá um grito, não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em absolutamente nada, mas na hora que o bicho pega, né, deixa de ser tão fanfarrões, é o que os espíritos estão dizendo aqui. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Diz-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que o Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o castigo ou o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. O comentário de Kardec aqui é o seguinte: não é possível que Deus, sendo justo e bom, ele vai permitir a quem fez o mal desfrutar das mesmas benesses daquele que viveu fazendo bem. É isso que os espíritos, que Kardec está dizendo aqui. Não é possível. Se Deus é justo, como é que uma alma que passa toda uma existência fazendo bem, ele vai colher coisas ruins? E não é justo que alguém que passou toda a existência fazendo mal vá semeando mal, ele vai colher coisas boas. É isso que ele está dizendo aqui. A intuição das penas e recompensas futuras. É o sentimento que temos da justiça de Deus. Essa é que é a questão. Não é lógico, não nos parece lógico que se a gente faz o bem, a gente vai estar num futuro melhor? Não é lógico que se a gente estiver semeando tempestades, a gente não vai colher alguma coisa mais para frente? Faz parte dos mecanismos da lei. Não é? Então, por exemplo, o que a gente está passando hoje, enquanto sociedade humana, pandemia, dificuldades, medos, dúvidas, temores, angústias, não nos parece lógico que há um Deus de amor e de justiça acima de todos nós. Não nos parece lógico que há uma inteligência superior a tudo isso que está acontecendo. Não nos parece lógico que ele permite que venham cientistas, que venham mecanismos para testar a nossa capacidade enquanto humanidade de sermos co-criadores. A gente que nós somos pais humanos, se a gente começa a sentir que nossos filhos começam a adquirir responsabilidade, a gente não vai saltando mais a rédea, a gente não vai dando a chave da casa, não vai permitindo que ele faça alguma coisa. Não nos parece lógico que nós somos crianças espirituais aprendendo e que, supervisionando esse nosso caminhar, há uma observação, olhando, diz, vamos ver até onde essa humanidade vai. O que é que ela vai fazer com as coisas que ela já adquiriu? É um pouco isso que nós estamos passando. São mecanismos de testes que a humanidade está passando. E está nas nossas mãos sair disso. Vai ser da noite para o dia? Não. É um processo. É um processo. Vocês já ouviram falar na gripe espanhola? Vocês sabem quando foi a gripe espanhola? 1920 a 1922. Boa parte dos soldados que vieram da Primeira Guerra transmitiram esse vírus que espalhou-se pela humanidade. Fala-se
em mais ou menos 25 a 50% da população do mundo naquela época foi contaminado com essa gripe. E muitos milhões padeceram. Vocês sabem qual foi o vírus que provocou a gripe espanhola? Influenza. O famoso H1N1. E que matou, naquela época, 30, 40 milhões, 50 milhões de pessoas. H1N1. Alguém aqui já teve H1N1? Alguém aqui tem medo de H1N1? Não. Não, agora tem medo de H3N2, né? H3N2 agora é que é o bicho, né? Mas H1N1, sabe, um resfriado. A gente já está tranquilo com H1N1. Por quê? Porque os mecanismos da vida, da ciência humana, já fez com que a gente progredisse. Vocês sabem qual era a expectativa de vida do brasileiro em 1900? Você sabe o que é a expectativa de vida? Quando você nasce, você vai ter uma expectativa de viver quantos anos? Você sabe qual era a expectativa de vida em 1900, há 120 anos atrás, no Brasil? Pode dar um chute. 35. Quem chutou 35 aí? Na mosca. 33 anos. Era a expectativa de vida do Brasil em 1900. Sabe quando a gente dobrou a expectativa de vida? Foi para 66. Sabe quando foi? 1990. Um dia desse. 1990, 32 anos atrás, a expectativa de vida do Brasil era 66 anos. Hoje está em 73 anos em média, 73, 74. Tem regiões que é 76, tem regiões que é 72. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a humanidade é co-criadora. A partir do momento que a humanidade assume determinados papéis, ele desenvolve políticas públicas, saúde, vacina, remédio, medicamento, e a qualidade e expectativa de vida aumenta e melhora. Básica, não é? Minha mãe, ela tem 16 irmãos. Nasceram todos numa fazenda, todos de parteira. Minha avó não teve uma infecção. Então, a reflexão que eu faço é o seguinte: os espíritos, naquela época, estavam ajudando as mulheres a dar à luz. É uma reflexão. Por quê? Não tinha nem infecção. Hoje em dia, a humanidade já tem maternidade abundante para as mulheres darem à luz. É uma coisa banal, não é? Então, os espíritos não precisam mais ajudar a mulher a dar à luz. Os espíritos vão ajudar o quê? Em outros processos que a medicina ainda não domina. Não parece lógico que a coisa vá evoluindo? Então, meus irmãos, eu estou dizendo isso para dizer que nós estamos evoluindo. A Covid é uma evolução para a gente entender, testar o que a gente já sabe. Aí agora a nova cepa Omicron, aí agora é leve, é duplo, não sei, quem é que sabe? A gente está aprendendo. A gente está aprendendo no caminhar. Não é isso que está acontecendo? Para a gente testar a humanidade, para a gente se livrar do pavor, para a gente se livrar do medo, das angústias, para a gente ter a certeza de que Deus, com as suas leis eternas e imutáveis, segue adiante da humanidade. Se as suas leis são de amor, de equilíbrio, de paz, de progresso, de evolução, por que a gente vai temer? Aí a gente daqui a pouco vai entrar, porque o espírita teme a morte. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Separação da alma e do corpo. Rapidamente aqui, questão 154 do Livro dos Espíritos. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Todo mundo aqui devia responder, porque a gente já desencarnou um bocado de vezes. Todos nós já desencarnamos várias vezes. A gente, graças a Deus, esqueceu.
A gente não sabe mais como era, mas a gente já desencarnou um bocado de vezes. Se alguém estava pensando aqui que nunca tinha desencarnado antes, ou morrido, se você quiser chamar, fulano morreu, ninguém morre. Na verdade, não há morte, o que há é desencarne. Né? Fulano morreu, morreu não, ele desencarnou. Mas só que a gente já desencarnou várias vezes, a gente não se lembra. Então ele está perguntando aqui, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo muitas vezes sofre mais durante a vida que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte, são um gozo para o espírito, que vê chegar ao termo do seu exílio. É uma resposta genérica, que depois a gente pode aprofundar um pouco mais e vai aprofundar um pouco mais. Tá? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Na morte natural, a que vem do esgotamento dos órgãos. O que é a morte, segundo os espíritos? Esgotamento dos órgãos. Daqui a pouco tem uma figura aqui que eu vou explicar para vocês isso aqui. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A alma se desprende do corpo porque os laços que a prendiam, que a atraíam, enfraqueceram-se. O que é o laço que puxa o espírito, que prende o espírito ao corpo? Qual é o mecanismo? Isso vai cair no Enem. É o fluido vital. Quanto mais abundante o fluido vital naquele corpo encarnado, mais preso está aquele espírito ao corpo material. Né? Aquele ventilador está rodando ali, não está? Estão vendo o ventilador rodando? Todos eles não estão rodando? Se a gente tirar o ventilador da tomada, o que é que ele faz? Ele para ou não? O ventilador tem um motor, não tem? Que funciona mediante um fluido que está entrando pelo fio e está fazendo o motor girar, não é isso? Que fluido é esse? Fluido elétrico ou eletricidade, não é verdade? Se ele está acionado, ele faz o motor girar e o ventilador está vivo. Ele não está vivo, está girando, não é? Para matar o ventilador, o que é que a gente faz? Tira da tomada. Parou de circular nele o fluido elétrico. Como é que o corpo, que é matéria, vive quando circula nele o fluido vital que está circulando no nosso organismo? Através do sangue. A circulação sanguínea leva vida a todos os órgãos do nosso corpo. O que é a morte? O esgotamento dos órgãos. Beleza? Mas não é um assunto da tarde de hoje. Isso é só um bizu que vai cair no Enem. Ok? Vamos embora. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram, se desatam. Eles vão se desprendendo. Vocês já ouviram falar de algumas pessoas que estão na UTI, que estão no quarto de hospital, que começam a ter experiências de ver parentes que já desencarnaram? Já ouviram falar disso? Não. Quem é que está vendo o parente desencarnado? O espírito. A pessoa que está no leito de UTI, ele está com o fluido mais forte ou mais fraco? Mais fraco, não é? Então o espírito se
desata mais facilmente. Então, ele começa a ter imagem de lá e imagem de cá. Estão entendendo? Não é maravilhoso, gente? Você sabe por que a doutrina espírita é consoladora? É o consolador prometido por Jesus? Quem achou que era porque ia ser espírita, ia receber o consolador prometido por Jesus? Não é isso, não. O que é consolador prometido por Jesus é a informação que a doutrina espírita nos informa. Essa é que é consoladora. Isso que a gente está discutindo aqui. Isso consola ou não consola? Vocês têm dúvida que todos os movimentos religiosos da Terra vão chegar às mesmas evidências? Lógico que não. Todo mundo está dizendo a mesma coisa daqui a pouco. Todas as escolas filosóficas vão dizer a mesma coisa. Essa é que é a consolação. É a gente saber que a morte não existe. A gente saber como as coisas acontecem. Agora, nós espíritas, quem não quiser se matricular, corra, né? Agora, nós espíritas estamos sendo preparados para nossas próximas encarnações. Porque a gente vir estudar espiritismo é fácil aqui no Brasil, não é? Não é fácil. Só é você chegar na internet e você vai assistir 250 mil vídeos, lives, falando de doutrina espírita. Você vai encontrar em todo o bairro 5, 6, 7, 8 casas espíritas fazendo palestra espírita. Você vai ter uma literatura espírita. Se você começasse a ler hoje, você ia desencarnar e não terminava. Da quantidade de livros espíritas que tem disponíveis no nosso mercado. Agora, vamos lá na Polônia. Procura um livro em polonês falando sobre a doutrina espírita. Vamos lá na Iugoslávia, na Tchecoslováquia. Procurar um livro falando sobre espiritismo. Tem não. Sabe as casas espíritas que tem lá na Europa, que tem nos Estados Unidos? Quem foi que fundou? Foi europeu? Foi americano? Brasileiro que mora lá. E os europeus e os americanos ainda sabem muito pouco da informação espírita. Então, quando eu estou dizendo que a gente está se preparando, a gente está fazendo um curso intensivo do Consolador prometido por Jesus. Da informação espírita. Porque a gente vai se preparar para, nas próximas encarnações, a gente está nascendo por aí. Você vai nascer por aí. Por esses outros países. Para levar o Consolador. Não necessariamente na doutrina espírita. Pode ser através de outro mecanismo religioso ou filosófico, dizendo a mesma coisa. Estão entendendo, gente? Como é o planejamento, como a coisa vai se espalhando, é assim que nós estamos aprendendo essa informação. Dizem que Emmanuel, esse autor espiritual, que é o mentor de Chico Xavier, está encarnado no Brasil, tem 22, 23 anos. O que ele é, eu sei lá o que é que ele é. Se ele é religioso, se ele é espírita, se ele é médico, se ele é cientista, não sei não. Daqui a pouco vai aflorar o conhecimento que ele tem. E a gente pode até desconfiar. Mas não interessa onde é que ele está. O que interessa é a informação que ele está trazendo. Atualizando o rebanho humano encarnado na Terra. Então, essa informação, meus irmãos, é que nos transforma, é que nos liberta. Que a gente começa a entender como as coisas acontecem, né? Então, a alma se desprende gradualmente. Esses laços se desatam, não se quebram. Vamos em frente. Eu não vou ler isso tudo, não, porque o relógio passa ligeiro demais. Eu vou direto no céu e inferno aqui. Bom, o homem é um ser transdimensional, como eu estou colocando na figura aqui. Né? Vocês estão vendo aqui o espírito. É um espírito aqui, parece uma figura aqui, é uma energia, é um clarão. É essa figura que está aqui, vocês estão vendo ali? Essa figura aqui é o espírito. Né? Aqui a gente tem um elemento intermediário chamado corpo mental,
e tem uma outra camada aqui chamada perispírito. Isso aqui é o bloco do espírito. Para a gente falar só em 3 camadas. Então, o espírito eterno é isso aqui, ó, espírito, corpo mental e perispírito. É o que nós somos, é essa camada do lado de cá. Enquanto encarnados, nós temos isso aqui, a mais, ó, duplo etérico e corpo físico. Esse duplo etérico pode chamar de corpo astral, de não sei o que você quiser. E o corpo físico, que é a camada mais exterior. No momento da morte, esses 2 últimos aqui é que morrem. Na morte, vai embora o duplo etéreo e o corpo físico. Esses 3 de lá de cá permanecem vivos, que é o que nós somos. Esse duplo etérico aqui, qual é a função dele? Ele guarda o quê? Energia. Ele é o tanque de combustível. Quando você toma um passe, o fluido vital do passista, somado ao fluido do ambiente, ele penetra na sua organização pelos pontos de força que está no seu duplo etéreo, que se conecta com o corpo físico. Está vendo aqui, ó? Essas funções aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está vendo aqui? De preto aqui nesse corpo aqui do perispírito. No amarelo. Está vendo aqui? Isso são fulcros, ou chakras, se vocês ouvirem falar com a ciência oriental. São os centros de força. O mais importante, que fica aqui em cima da cabeça, o pineal, o frontal, o laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e genésico. Está aqui. Os 7 principais. São centros de força que você, quando está tomando um passe, você está recebendo fluidos e penetrando no corpo físico através desses centros de força. É isso que está acontecendo. Aí você vai na homeopatia, o médico homeopata, ele passa um determinado remédio que diz que ele se dilui, que penetra energeticamente o seu corpo físico, fluido, para ajudar no mecanismo da vida. Você vai no acupunturista, aí o acupunturista bota um bocado de agulha para facilitar o fluxo da energia, conhecendo o quê? Os meridianos, os pontos de força que alimentam esse corpo magnético que está relacionado ao corpo físico. Isso, meus irmãos, é que é consolador. É a gente conectar a ciência com a religiosidade e entender o que nós somos. Pois não, meu irmão? O espírito não encarna no médium, o espírito incorpora. E ele não penetra no perispírito. O que acontece é que se estabelece uma conexão perispírito a perispírito. Por exemplo, eu estou com o celular aqui, você está com o seu celular aí. Aí eu digo, aciona o teu Bluetooth. Aí tu aciona o Bluetooth do teu celular e eu aciono o Bluetooth do meu celular. Só os nossos 2 é que vão se conectar. Porque eu vou pedir a tua senha e eu vou liberar essa senha. Por mais que outras pessoas estejam no ambiente vendo a informação, elas não se conectam. Porque o mecanismo é par a par. Então, o Bluetooth do meu celular se conecta com o Bluetooth do teu celular. O meu perispírito se conecta com o perispírito do médium. E ele se expande. Na hora que o perispírito do espírito desencarnado se conecta com o médium, ele assume determinadas funções no corpo físico do médium encarnado. Daí ele falar, daí ele ver, daí ele entender. Vidência, é uma mediunidade chamada vidência. Agora, se você perguntar qual é o protocolo que ele funciona e que ele entende, aí eu não sei não. Tem muita coisa na doutrina espírita que é feito chicó. Eu não sei como é que foi, eu só sei que foi assim. É de perispírito a perispírito. É por isso que a gente ainda está engateando. A ciência espírita é um alfabeto que a gente conhece apenas o A, o B e o C. A ciência espírita
é um alfabeto. A gente só conhece o A, o B e o C. Daí para frente, a gente sabe muito pouco. A gente sabe que o modelo material físico tem átomos, elétrons, nêutrons, prótons, a gente não já sabe. E como é o do espírito? Então, tem chão pela frente, né? Mas vamos lá. Não é mais? O próprio. Veja, aí é uma outra discussão que a gente, no curso do ESD aqui, passou quase 15 dias discutindo essa história de se o perispírito morre, o perispírito não morre. O perispírito, ele é formado com a matéria do orbe que o espírito está encarnado. Então, se eu estou no mundo de expiações e provas, o perispírito meu é formado com esta matéria. E quanto mais evoluído eu sou enquanto espírito, menos denso é o meu perispírito. Então, se eu sou um espírito elevado, o meu perispírito é mais fluídico. Por isso que a gente raciocina com a condição de espírito puro. O que é um espírito puro? É quase que um espírito completamente livre da matéria. É um espírito que tem um corpo espiritual muito fluídico. Porque à medida que ele evolui, ele perde materialidade, inclusive do seu corpo espiritual. Por isso que tem ainda espíritos ligados à matéria que precisam se alimentar de fluidos materiais. Mas aí é outro capítulo. Não são diferentes. O perispírito de Edmundo, quando ele desencarnar, é o mesmo perispírito que eu tenho aqui. É a mesma coisa. O que morre é o meu corpo e o duplo etéreo. O meu perispírito é o mesmo. Vai ser gordinho, do mesmo jeito. A mesma imagem. Vai ser a mesma coisa. Agora, se eu vou evoluindo, o meu perispírito vai sendo menos matéria. Vai se tornando mais etéreo. Não é porque eu desencarnei que meu perispírito ficou mais leve. Não, meu perispírito é meu perispírito. É o meu perispírito, é a mesma coisa, entendeu? Ou não entendeu? Não, mas depois eu... Vai, mas aí é um processo, né? Por isso que tem alguns espíritos no livro de André Luiz, que os espíritos que vêm de outras paragens espirituais, eles precisam de um médium para materializar o seu perispírito. Deu nó agora? O espírito está em outro planeta, em outro orbe. Porque ele está em outro orbe, a roupa que ele veste é uma roupa menos material do que essa roupa que a gente veste na Terra. Depende, se for a escala do planeta, né? Mas se for de baixo para cima, ele não vem, só vem de cima para baixo. A gente não consegue, mais atrasado, atingir quem é mais evoluído. O caminho é o contrário, só quem é mais evoluído é que chega em quem é menos evoluído. Alguns espíritos de Júpiter, se precisarem dar uma comunicação no mundo espiritual, eles vão precisar de um fenômeno de mediunidade. Porque talvez os seus corpos espirituais não consigam ser percebidos pelos espíritos que estão na Terra, na psicosfera da Terra. Mas isso é outra viagem, que a gente está dando um passeio aqui, é outra viagem. Isso aqui é uma roupa que você veste. Se você vai para um país frio, você bota mais casaco. Se você vai para um país mais quente, você tira casaco. Então, o perispírito, quanto mais evoluído ele é, menos necessidade de matéria ele tem. Então, você vai tirando essas matérias aí. Mas, bom... Foi o caso de Jesus, inclusive. Foi o espírito, o perispírito dele tem que ser preparado. Rapaz, é uma confusão essa história de Jesus. É muito rolo. É porque, na verdade, é o seguinte: Jesus é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra. Ele já era um espírito puro há 4,6 bilhões de anos. Só. É isso que eu estou dizendo. É Chicó. Eu não vou entrar numa discussão dela. Eu não sei. O corpo de Jesus era fluídico. Eu sei.
Jesus já era um espírito puro há 4,6 bilhões de anos. Não foi 4,6 milhões, bilhões. 4,6 são 9 zeros, minha gente. Ele já foi um espírito eleito pelo Senhor Supremo do Universo para tomar conta da Terra. O sistema solar que Jesus evoluiu não existe mais. Não dá para a gente pensar muito nisso, não, senão a gente pira. Jesus evoluiu num sistema solar que não existe mais. Porque as estrelas não morrem com determinada idade. O sistema solar que Jesus evoluiu já não existe. Já sumiu. E ele evoluiu e se tornou um espírito puro. E aí veio tomar conta do planeta Terra. E formou o planeta Terra. E é essa alma nobre que toma conta da gente. E a gente está com medo de um bocado de coisa. Não acredita que ele é o cara. Ele é o cara. É por isso que a gente fica, não acredita. Não acredita em quê? O cara está tomando conta do planeta. Acabou com o dinossauro, quando ele quis. Aí agora a gente está com medo de quê? Então, é um pouco essa realidade que a gente precisa conhecer. O poder do amor de Cristo pela humanidade. A gente precisa entender essa realidade de uma vez por todas, né? E por trás de tudo isso existem mecanismos de amor e de evolução que a gente está tomando conta de tudo isso, entendendo essas informações, né? Vamos embora, senão eu não termino, não. Rapaz, tem um bocado de livro por aí, senhor. Zalmino Zisman, um livro dessa grossura, Perispírito, pode baixar na internet. Zalmino Zisman, desse tamanho. Perispírito. Só sobre isso. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Olha o que a gente falou. Esgotamento dos órgãos. A tomada do ventilador, né? Poder-se comparar a morte à sensação do movimento de uma máquina desorganizada? De novo, aquela história que a gente falou. Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Tranquilo? Essa é a informação consoladora, gente. Causas do temor da morte. Opa, que a gente vai começar a entrar agora no medo de morrer. Pronto, vamos embora. Este temor é um efeito da sabedoria da providência. E uma consequência do instinto de conservação. Olha que coisa maravilhosa. Por que a gente tem medo de morrer? Porque a gente tem instinto de conservação. Aí entra aquele outro negócio. Se a gente sabe que não vai morrer, que a vida do espírito é eterna, que a gente só morre do que deve morrer, eu não tenho que ter medo de pandemia. Eu não tenho que usar máscara, eu não tenho que tomar vacina, eu não tenho que fazer nada disso. Já é doidice, né? Porque ele já disse aqui, ó, instinto de conservação. Todos nós temos que ter instinto de conservação. Senão a gente está malbaratando a experiência da carne. A gente está jogando fora a nossa oportunidade de estar encarnado. Porque lutar pela vida faz parte do meu processo de estar encarnado, enfrentando, inclusive, a pandemia de hoje. Estão entendendo, gente? É instinto de conservação. A gente não pode jogar fora a oportunidade. Senão a gente vai responder por isso. A gente vai responder por isso, né? Ela é necessária enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. A gente só vai ter essa tranquilidade quando a gente tiver consciência de que cumpriu a nossa missão. É uma outra expectativa que a gente tem. Qual é a nossa missão? A gente sabe o que é que a gente está fazendo aqui. Então é por isso que a gente não quer desencarnar, porque a gente ainda tem o que fazer. Não é? A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. Essa certeza que a gente tem
do pós-morte nos dá coragem, resignação de estar enfrentando tudo isso que a gente está passando, não é? Vamos mais. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Este temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Então, a gente é essa dúvida que nosso irmão falava no começo. A gente ainda tem esse receio de uma destruição total, porque a gente ainda é imperfeito, né? Outra causa do apego às coisas terrenas, mesmo no que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que, relativamente a elas, se lhe tem dado desde a infância. Isso é muito forte. A cultura que a gente carrega. A gente carrega muita informação. A gente só tem 160 anos de doutrina espírita. Só são 160 anos. A gente tem 33 séculos de outras informações que não revelavam tudo. Então, a cultura dos nossos espíritos ainda não está preparada para muita informação. A gente ainda tateia com muitas coisas, né? Acrescentemos ainda a circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como um sono de transição. A gente sempre tem esse aspecto da figura da morte como aquela coisa que causa pânico, medo, horror. É essa cultura que a gente tem. Então, isso está impregnado em todos nós, né? E ainda tem algumas culturas de alguns países por aí que se celebram os funerais. As pessoas ficam felizes porque acontece. Por exemplo, o México é um país que celebra os funerais, né? Porque eles talvez tenham essa compreensão de uma vida futura, né? Demais, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento, onde se tornam, de alguma sorte, estranhas ao vivos. A própria igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável, declarando rotas todas as relações e impossível qualquer comunicação. A gente foi educado, cresceu com essa história de não incomodar os mortos, né? A coisa muito fechada quanto a essa informação, né? Se as almas estão no inferno, perdida é toda a esperança de as rever, a menos que lá se vá ter também. Se estão entre os eleitos, vivem completamente absortas, em contemplatividade e beatitude. Tudo isso interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna separação. Né? Aquela separação eterna. Então, a gente não pode mais crer naquela informação do céu, do inferno, do purgatório, que um dia desse eu vi, acho que um discurso do próprio Papa Francisco desmentindo isso, que o céu não é um lugar geográfico. Então, é a informação disponível para todos os credos religiosos. Aos poucos, a informação vai sendo revelada, né? Aí tem essa figurinha aqui de baixo, ó, o temor da morte, por causa de ignorância sobre a vida no além-túmulo, apego aos bens materiais, apego aos familiares e pessoas queridas e consciência das próprias ações. A gente vê muito nas reuniões mediúnicas espíritos apegados às coisas da matéria. A gente vê muito espíritos reclamando porque estão usando a sua casa. Quem é aquele povo que está morando lá em casa? O que é que eles estão fazendo com minhas coisas? Por que eles não vão embora? A gente vê muito acontecer dinheiro, né? A gente vê muito essas situações. Então, se você está preso às coisas da matéria, você, quando desencarna, continua preso às coisas da matéria. É um pouco essa realidade aí. E agora, por que os espíritas não temem a morte? Temem não. Temem não. Os espíritos temem a morte, não. Mais ou menos, né? Por quê? Porque a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. É o que a gente está tentando estudar, né? A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade.
A gente não tem uma impressão que há uma vida futura, não. A gente tem certeza de que há uma vida futura. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. É aquela história, o telefone toca de lá para cá. Quem vem nos falar são os espíritos que vêm nos dizer. Se muitas vezes a gente chegar aqui e dizer, eu queria falar com meu avô que já morreu. Não é assim. O telefone toca de lá para cá. A gente não tem essa condição de estar evocando quem quer que seja. Se for permitido, a gente vai ter acesso a essa informação. Não é? Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições. E aguardam com a mesma confiança em que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outros sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. A lembrança que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta que antes não nos mostra como seres viventes. Não mais sendo permissível sendo a dúvida sobre o futuro. Não mais permissível a dúvida sobre o futuro. Desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Aí tem essa figurinha aqui que eu achei interessante. Vença o medo da morte e parabenize a morte do medo. Interessante esse trocadilho, né? Vença o medo da morte e parabenize a morte do medo. Aliás, a gente está precisando muito matar o medo, porque a pandemia do medo está aí assolando e para essa não tem vacina, não. Tem fé. Né? A vacina é a fé, para a gente enfrentar o conhecimento de tudo isso que a gente está vivenciando hoje. Né? O fenômeno da morte na visão espírita. A morte é do corpo físico. Já batemos nessa tecla aqui para todo mundo. É desligar a tomada, é parar de surgir o fluido vital. A encarnação é um processo de ligação corpo e espírito, através do perispírito. O processo de desencarne se dá com a separação do corpo do perispírito após a morte física. O perispírito se separa do corpo e há o fenômeno da morte. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte, não há morte igual. Todas as mortes são diferentes. Cada um carrega a sensação da morte que lhe é peculiar, de acordo com a sua condição moral, evolutiva, do seu espírito e tudo isso. E aí está na razão direta da soma de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. Quanto mais materializado for o espírito, mais preso às sensações da matéria ele está. E quanto mais fluidos vitais ele tem, mais agarrado esse corpo fica ao perispírito. E mais dificuldade ele tem para o seu rompimento. Não é preciso dizer que, conforme as circunstâncias de cada um, a morte pode ser mais ou menos penosa. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento dos perispíritos fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Se o desenlace fosse completo, a alma não sentiria nada, porque o corpo que tem as sensações ficaria desprendido, desligado, né? Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força,
produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. O doente na UTI, a coesão é fraca. Alguém em plena vida física, fluido vital e vida abundante, ao desenlace há uma ruptura do perispírito com o corpo espiritual. E, de acordo com o merecimento, há mais ou menos sofrimento naquele desencarne. Porque há mais ou menos fluido prendendo aquele corpo, aquele espírito. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Alguém já ouviu falar da história dos suicidas? Por aí. A informação é um pouco isso aqui. Mas eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: não há morte igual. Todas as mortes são diferentes. E não se esqueçam nunca do amor de Deus. O amor de Deus está presente em todos os mecanismos. A intercessão está presente em todas as situações. Se alguém desencarna numa situação difícil e dolorosa, ele não está desprovido de socorro, de amor, de atenção por parte de espíritos abnegados que podem auxiliar naquele momento de desencarne. Então não há morte igual a outra. Alguém pode ter desencarnado numa circunstância dolorosa, mas pode ter uma mãe, uma avó, um tio, um parente que chega lá e diz: eu vou interceder. E vai lá e ajuda. E aquele espírito sofre menos naquele processo. Então é por isso que eu estou dizendo, meus irmãos, não há desencarne igual. Todo desencarne é de acordo com a circunstância de cada um. O que a doutrina espírita, ele projeta luz sobre alguns pontos, mas não dá para a gente precisar exatamente o que aconteceu. Agora, a gente tem que ter consciência das nossas situações. O que a gente tem que fazer é aquilo que está ao nosso alcance. Fazer o bem, procurar a melhor maneira que a gente puder fazer e aproveitar a nossa vida sendo útil, servindo à humanidade. Esse é que é o processo. A perturbação é um estágio considerado normal no instante do desencarne de todas as almas. Porque todo ele fica meio perturbado, sem entender direito o que é que está acontecendo. A gente já passou por isso várias vezes, só não se lembra, né? Para a gente não ter dúvida quanto a isso, se a gente achar que está desencarnado, vá no espelho e se olhe, né? Se você se olhar, você está encarnado, está legal, né? Se você não vê nada, opa, já não tem mais corpo. É por aí. Bom, gente, o tempo correu. Eu só vou sugerir a vocês, se tiverem curiosidade para estudar essa questão do passamento de cada tipo de espírito, leiam o livro Céu e Inferno, a segunda parte. Que a segunda parte do livro Céu e Inferno, ele tem esses 8 capítulos aqui que fala sobre o passamento, fala sobre a situação de espíritos felizes, fala sobre espíritos em condições medianas, espíritos sofredores. Isso aqui são depoimentos de espíritos que chegam na pátria espiritual dizendo como chegaram lá, tá, gente? Então, é um relato de cada situação dessa aqui. Tem vários espíritos falando. Espíritos sofredores, espíritos de suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Ou seja, gente, a gente tem muita matéria, a gente tem muito assunto que, se a gente quiser estudar, a gente tem muita informação para entender. Então, as sensações, as intuições das penas e gozos futuros está relacionada à capacidade e à condição que cada um de nós vive. Vamos entender a doutrina espírita, porque esta é que nos dá consolo, que nos dá explicação, que nos dá informação, né? Vamos encerrar fazendo essa prece final aqui. Se tiver algum passista por aí, tem? Tem, alguns. Vamos lá. Vocês aprenderam aí por onde entra o passe, né? Não é pelo nariz, não, né? Vamos lá. A prece aqui é uma mensagem de Santo Agostinho sobre que a morte não é nada.
Santo Agostinho nos disse o seguinte: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim, que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que eu estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Então, meus irmãos e amigos, que Jesus nos abençoe e inspire, e que possamos cada vez mais compreender a sua doutrina de amor, de esperança, de paz, de entendimento e de evolução. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente com todos nós e que todos aqueles entes queridos que já desencarnaram, que estamos pensando nessa hora, recebam também as nossas vibrações de amor. Porque Deus é amor para todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas. Que este amor permaneça conosco e que possamos levá-lo aos nossos lares, aos nossos familiares, ao nosso orbe, à nossa cidade, que passa por um momento de dificuldades, de angústias e de apreensões. O amor que vem do alto do Senhor Jesus esteja presente em todos os cantos da humanidade. Que a paz se restabeleça, que o amor esteja presente em todos os lugares e que a luz esteja sempre presente em cada novo alvorecer. Sê conosco, Jesus, nos abençoa, nos inspira e nos ampara, hoje, agora e por todo sempre. Vamos embora. Obrigado.